Pode. Agora, você sabe que hoje, dia 13 de abril, eu estava dando uma fuçada em alguns jornais antigos, não jornais, em arquivos de jornais antigos, não que eu tenha esses jornais antigos, senão vão me acusar de acumulador, né? Não, eu estava olhando na internet. No dia 13 de abril de 79, exatamente hoje, só que há 41 anos, o Brasil enfrentava inflação, greve, uma confusão, tempo ruim, e o presidente era o Figueiredo. Aí foram entrevistá-lo e ele deu a seguinte declaração: meu único problema são vocês. Adivinha a quem ele se referia? Você, Oineg. Você. A imprensa. A imprensa. A extrema imprensa. Que ele dizia que a imprensa diz que eu fui onde eu não fui, diz que eu disse o que eu não disse, diz que eu fiz o que eu não fiz. Eu não sei porque eu lembrei disso, mas queria dizer que faz 41 anos que... Era um general, não era capitão. Que o general João Figueiredo deu essa declaração carinhosa sobre a imprensa. Mas eu queria falar que nesse final de semana aconteceu uma coisa muito esquisita na minha cabeça. Eu fiquei olhando, achei esquisito demais. Eu não estou me referindo às barbaridades que o presidente da República fala sobre o coronavírus, né? Ele já deu para perceber que a gente tem dois Bolsonaros. Eu não estou falando dos outros, do 01, 02, 03, 023, não. Refiro ao presidente mesmo. Tem o presidente do gabinete, das declarações gravadas, que ele faz com teleprompter, né? Aquela maquininha que mostra a letrinha que ele tem que ler, que daí ele se segura para não minimizar tanto assim os riscos do coronavírus, que ele tenta não diminuir demais o poder de contaminação, tenta não estimular demais, de forma escabrosa, as pessoas a desafiar as medidas restritivas. E é aquele presidente que decretou o estado de calamidade, autorizou o ministro da Economia a montar um plano de emergência. E tem o outro Bolsonaro, que a gente tem visto por aí, que é quando ele sai desse mundo do palácio, e aí ele diz que o coronavírus está começando a ir embora, ele falou isso esse final de semana, vai para as ruas, patrocina aglomerações, porque é natural, o presidente da República passa, as pessoas se juntam para ver. É o presidente da saidinha, é o presidente que abraça as pessoas, quebra a regra, promove a desobediência às regras estabelecidas para todos os outros mortais, né? Ele parece confundir o direito dele e de todo brasileiro de fazer tudo que a lei não proíbe, mas se esquece de que não tem o direito de fazer o que a lei proíbe. É o presidente que vai na padaria onde ninguém pode comer e que chegou a afirmar que tem o direito de ir e vir, e só por isso ele saiu, e só por isso fez o que fez. E ninguém vai tirar dele o direito de ir e vir, só que parece que não entende que ninguém questiona o direito dele de ir e vir desde que ele não descumpra as leis. Então, ele pode ir e voltar de onde todo mundo pode ir e voltar. Não tem o direito especial por ser presidente da República. Então a gente tem esses dois Bolsonaros, mas não é esse o motivo do meu espanto. O motivo do meu espanto é que a gente descobriu, nesse final de semana, que a gente tem dois Mandettas. Dois Mandettas. Eu achava que só tinha um no Ministério da Saúde. Eu descobri que tem dois. Eu descobri não. O Brasil descobriu. A gente estava acostumado e gostando do Mandetta técnico, do Mandetta que se fiava na ciência médica, nos fatos, nos números, equilibrado. Só que a gente foi apresentado nesse final de semana a um Mandetta que, em nome da ciência médica, da ciência sanitária, decidiu agredir a ciência política. Ele deu uma entrevista ao Fantástico e numa das respostas dele, ele até começou bem: se eu sou ministro da Saúde, perdão, se eu estou no Ministério da Saúde é por obra do presidente, o presidente olha para a economia, chama atenção para o lado da economia, ele vai indo muito arrumado, aí lá pelas tantas, ele não se aguenta e solta a pérola. Ele fala: porque isso leva o brasileiro... E ele se referia às posturas diferentes e falas diferentes entre ele e o presidente, leva o brasileiro a uma dubiedade. Ele não sabe se escuta o ministro da Fazenda, se escuta o presidente, quem é que ele escuta, né? Então parece que ele está brincando de Tim Maia ao contrário, sabe? Me dê motivo para eu te demitir, me dê motivo para eu te mandar embora. E do Leme ao Pontal tá claro que essa declaração é tipo cospe aqui. Porque, por que ele falou assim, né? Para que o ministro da Saúde, o sujeito experiente, pega e fala que a população fica confusa entre seguir o ministro da Saúde e o presidente da República? Por que ele não entrou no gabinete do presidente para uma consulta, ele é médico,
presidencial, e disse isso para o presidente da República apenas e tão somente. Por que ele fez questão de falar isso no programa de televisão? Qual é o objetivo? E aonde ele fez isso? Fez isso sentado numa sala no Palácio das Esmeraldas, sede do governo de Goiás, onde trabalha o padrinho dele, o Ronaldo Caiado, que é inimigo do presidente da República. Por que ele não estava na casa dele? Por que ele não estava na nossa casa dele, que é o Ministério da Saúde, lá na esplanada dos ministérios? Por que ele estava ali falando isso? Que papo é esse, ministro? Né? Cadê o ministro técnico? Cadê o ministro que defende os protocolos? Não tem o protocolo sanitário? Não tem o protocolo de saúde? Ele não fala que tem um protocolo para a gente seguir, para testar novas receitas, novos medicamentos, para poder você adotar no tratamento do Covid? Tem também o protocolo político, né? E não é um protocolo político, não é um protocolo bobo, não. O protocolo político é fundamental. A gente vive no presidencialismo. O presidencialismo é o presidente e os ministros respeitam o presidente da República. E ele decidiu agredir a ciência, a exemplo do que faz o presidente da República, só que ele decidiu agredir a ciência política e se insubordinar. Ao falar o que falou, ele está expondo as entranhas da organização de um governo. Ele está dizendo que ele pode, como subordinado do presidente da República, dizer ao presidente da República, juntamente com todos os outros que estão ouvindo, que assistiram ao programa ontem, a todos os brasileiros e ao presidente, ao mesmo tempo, o que ele pensa das relações que devem existir entre o ministro da Saúde e o presidente da República. Então, a gente não precisa de um conspirador, a gente precisa de respirador. A gente não precisa provocar o presidente da República, e foi isso que o ministro da Saúde fez neste final de semana. O outro Mandetta, não Mandetta técnico, provocou. O que ele quer? Que o presidente use a caneta dele e troque o ministro da Saúde equilibrado, ortodoxo, que segue a ciência, por algum ministro heterodoxo, que quebre os protocolos de saúde, um ministro que faça uma política de Osmar Terra Arrasada? É isso que ele espera? Se a gente vai ter um colapso, e estão falando que a gente vai ter um colapso, ou pode ter um colapso em 4 semanas, e que as 2 próximas semanas são vitais, por que nas 2 próximas semanas que são vitais, começando ontem, porque o domingo é o primeiro dia da semana, por que ele resolveu falar assim? Não fale do presidente, fale da ciência médica, não fale da ciência política. A ciência política é a ciência que o colocou nesse cargo para representar o governo do presidente Bolsonaro na área de saúde, usando sensatez, que ele vem usando até agora. De repente ele resolveu brincar de receita médica e receita política, misturar tudo. Quer dizer, o presidente não pode falar da cloroquina, e não pode. O ministro da Saúde fala sobre como se organiza, qual é o receituário das relações políticas. Faz sentido? O presidente da República está confrontando o protocolo mundial. Todos os países do mundo estão indo numa direção. Até o Trump, que compartilhava com ele uma visão de mundo, se curvou e no final de março disse que os Estados Unidos deveriam ficar em casa. E ele está sozinho. Aí, de repente, chega o ministro da Saúde e sabe do desafio que é trabalhar com o presidente da República, já conhece, já administra, resolve expor as entranhas depois de ter já vivido dias bicudos em que o presidente, enfim, não digo ameaçou, mas praticamente prometeu que iria demitir o ministro da Saúde, e ele resolve se antecipar ou dar uma entrevista a um programa de televisão dizendo uma barbaridade dessas, que o brasileiro fica inseguro, fica numa dubiedade porque não sabe se escuta o ministro da Saúde ou se escuta o presidente. Ora, o ministro Mandetta sabe que o brasileiro tem que escutar o ministro da Saúde. E o Mandetta sabe que ele, como ministro, tem que seguir as ordens do presidente da República, no mínimo no campo da disciplina. Ele não vai fazer nada
que o agrida. E não fez nada que o agrida. Ele está seguindo a ciência, mas a ciência médica e a ciência política tem que seguir também, tem que respeitar o presidente da República. Porque se a gente entra num ambiente em que cada ministro começa agora a falar o que quer e a tripudiar, nós temos um problema. Então, nós não podemos dar um mau exemplo. O mau exemplo, quem está dando hoje, no campo da ciência médica, é o presidente da República. Só que ontem, o ministro da Saúde deu um mau exemplo da forma de relação institucional dentro de um governo. Ele deve lealdade ao presidente da República. Ele não pode ficar desafiando o presidente da República. Está muito errado. Ele já tinha cometido um erro ao dizer que negociou com milícia, com tráfico de drogas. Já foi um absurdo ele dizer isso. Ah, mas é em nome do combate à Covid-19. Perfeito. É evidente que a gente espera que ele esteja sempre, o tempo todo, envolvido no combate à Covid-19, porque é o mal que hoje assola o Brasil e o mundo, é o mal que hoje compromete a saúde das pessoas e a economia. E se a gente não se recuperar, é um grande problema. Não dá para ficar vendo monstro onde não tem, achar que existe uma conspiração internacional contra o governo do presidente Bolsonaro, porque às vezes a gente ouve o presidente falando, fica parecendo que o planeta Terra todo quer parar a economia do Brasil, né? Que o Reino Unido, que a Alemanha, que a Espanha, que a Itália, que os Estados Unidos, todo mundo está fazendo isso para poder comprometer o projeto de poder dele, que é uma loucura, sei lá, de repente são todos ligados ao PSOL. Vai ver é isso, e a gente não sabe, é um furo internacional. Mas aparentemente não há sinal disso, há sinal de que cada um está cuidando do seu. A Espanha começou a apresentar alguns números melhores nesse final de semana, depois de 2 semanas de isolamento e mais 4 semanas de confinamento. Nós estamos falando em 6 semanas e só agora surgiram os primeiros números que não são recordes na comparação com o dia anterior. Veja só. E ainda assim, 500 mortes, 550 mortes num dia, patamar que a gente não chegou, que a gente não conheceu. E o temor é que a gente venha conhecer um patamar ainda maior. Então, se o ministro tem lado, ele tem que ter o lado da saúde e o lado do presidente. Ele não pode criar 2 ministérios da saúde para negociar com 2 presidentes da República. Ele tem que imaginar que ele se reporta a um único presidente da República e ele tem que se comportar de uma forma só. Quer falar? Fale, mas fale para as pessoas ficarem em casa, fale para as pessoas ficarem tranquilas, fale para as pessoas ficarem atentas, fale para as pessoas só saírem de vez em quando necessário, fale o que tiver que falar para que as pessoas se sintam orientadas no campo da saúde. Mas não queira discutir política, porque o cargo de ministro da Saúde, embora seja de natureza política, é um cargo que exige um comportamento técnico, ainda mais nesse momento. E não foi o que aconteceu no final de semana. Aliás, o ministro Mandetta participou da inauguração de uma pedra fundamental de hospital, junto com o presidente da República, um hospital de campanha. E o governador de Goiás também. Então, na hora da politicalha, do projeto de campanha, não é campanha contra a Covid, não, foi campanha política mesmo. Estavam todos metidos na política, de olho na política. É uma coisa meio exótica, não faz sentido. Eu não esperava isso do ministro Mandetta. O Brasil espera do ministro Mandetta que siga na toada que ele vinha seguindo. Então, se o presidente da República resolver demitir o ministro Mandetta, ele está coberto de razão do ponto de vista da ciência política. Vamos torcer para que isso não aconteça, porque do ponto de vista da ciência médica, o Mandetta está fazendo um bom trabalho. Agora, outros brasileiros, outros médicos, há vários profissionais que têm condições de ser ministro da Saúde e conduzir essa guerra da Covid sem uma política de Osmar Terra arrasada, sem a gente ir para a crendice, sem a gente ir para o eu acho que, eu torço para. É evidente, volto a dizer, eu já disse isso uma vez e eu acho que todo mundo concorda que o ideal seria que o presidente Jair Bolsonaro estivesse certo, que ele tivesse descoberto um remédio capaz de resolver rapidamente o problema da Covid-19, você toma aquilo ali, plum, tipo, toma uma vitamina C, você toma uma cloroquina, acabou, resolveu. E ele descobriu, e os cientistas do mundo inteiro não querem ver, não querem admitir.
Seria bárbaro que fosse assim, porque a gente resolveria o problema. Seria bárbaro também que a gente pudesse fazer um sistema de isolamento como o que ele defende. A gente põe as pessoas com mais de 60 anos dentro de casa, esquecendo que a gente tem no Brasil 12 milhões de idosos que são arrimos de família, que eles mantêm a casa. Vamos esquecer, não temos esses 12 milhões, esses podem ficar dentro de casa. Vamos deixar os hipertensos dentro de casa, também uma multidão. Vamos deixar os diabéticos dentro de casa, vamos deixar os obesos dentro de casa, vamos deixar quem tem asma dentro de casa, vamos deixar quem tem bronquite dentro de casa, e os 4 brasileiros que restarem vão trabalhar, né? Porque fica parecendo, quando a gente escuta isso, que existem os brasileiros saudáveis, né, que fizeram alguma coisa, que são as pessoas corretas, e aqueles que fizeram alguma coisa, algo por merecer, tá expostos à Covid-19. Então, não vamos brincar com isso. O Mandetta, nesse final de semana, errou feio, não deveria ter dado a declaração que deu. A entrevista vinha bem, a resposta começou bem, mas ele não se aguentou, ou ele estava programado para dizer isso mesmo e mandar um recado, e sabe-se lá quais vão ser os desdobramentos que nós vamos acompanhar de agora em diante. Fica abraçado à ciência da saúde sem desrespeitar a ciência política. Mandetta, vai para casa. A casa é o Ministério da Saúde, na esplanada dos ministérios, para cuidar da nossa saúde. Não te mete em discussões do Palácio do Planalto.